Olá, pessoas. Sou Izzy, esposa do Augusto. A paz de Jesus. Seguinte, vamos lá. Vamos dar continuidade ao projeto, ao propósito de Deus. Não é isso? Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem na sua vida? O lugar, quando eu falo lugar, eu falo de geografia mesmo. Onde, em que lugar da sua vida está a palavra de Deus? Ok? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar essa pregação, esse estudo bíblico de hoje, ele veio ao meu coração já há alguns dias atrás. Inclusive eu ministrei essa pregação na minha igreja, no culto de mulheres da minha igreja, uma parte dela, porque não deu para falar tudo que eu queria, mas uma parte dela eu ministrei nesse sentido de o lugar que a palavra de Deus está no nosso cotidiano, mas principalmente em nossa alma, ok? Eu quero abrir com vocês a Bíblia no livro de Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,16. Vamos lá? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, com gratidão. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse texto aqui, ele fala sobre algumas coisas interessantes, algumas práticas, alguns hábitos. Ele começa dizendo assim, que a palavra de Cristo habite, governe, reine, seja um morador na sua vida. A palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. A palavra precisa ser um habitante. Lembra que eu falei de geografia? Qual é a geografia, o lugar da palavra de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, o coração. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Primeiro ponto, a palavra de Deus precisa ser rica e abundante dentro de nós. Isso significa permitir que a palavra de Deus entre de todas as formas possíveis. Leitura bíblica, estudo bíblico, ouvindo pregações, ministrando louvor ao Senhor, cantando, usando tudo que a tecnologia nos permite. A gente pelo celular pode assistir pregações com temas que a gente quiser, a gente pode pesquisar os temas, a gente pode ouvir canções e músicas que a gente quiser, a gente pode pesquisar, procurar músicas específicas. Então, a tecnologia hoje nos permite nos enriquecermos da palavra por todas as vias, por pregação, por leitura. Se você não tem um livro como eu tenho aqui, a Bíblia, você pode usar o seu celular, você pode ouvir a Bíblia em áudio, você pode ler o texto. Você precisa utilizar os recursos que hoje, em 2022, a gente tem. Okay? Então ela precisa ser rica, abundante, em vós. O lugar em que ela tem que estar, em mim. Utilizando todos os recursos. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu gosto dessa expressão, ensinando-vos e admoestando-vos, porque toda palavra que termina em ando, indo, endo, no português significa um processo, gerúndio. Significa que algo está sendo executado, ou seja, a palavra de Cristo precisa habitar em mim de forma tão abundante em que eu vou ensinando, eu vou admoestando na medida em que eu estou falando, conversando, mutuamente no ambiente, na comunhão dos irmãos, ok? Então, ensinando-vos e admoestando-vos. Essa questão do gerúndio, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui eu vou parar e vou abrir a Bíblia num segundo texto, ok? Abre comigo Efésios 5:18.
Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 21. Não sei se você consegue perceber, se você abrir o texto aí na sua casa e você ler os dois textos, esses dois textos são textos irmãos. Eles estão quase falando a mesma coisa. Um em Colossenses 3, 16 e 17. E aqui Efésios 5, 18 a 21. Eles estão quase dizendo a mesma coisa, mas um diz assim: habite a palavra de Deus abundantemente em vós. E no outro ele diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, ensinando-nos mutuamente um ao outro. Ele está falando que encher-se da palavra é encher-se do Espírito. Eu me encho do Espírito falando. Eu me encho da palavra falando, cantando, usando os recursos como música, leitura em voz alta, ouvir a Bíblia em áudio. Eu me encho da palavra e eu me encho do Espírito da mesma forma. Isso quer dizer que são sinônimos. Encher-se da palavra é ser cheio do Espírito. Quanto mais a palavra de Deus abunda em você, mais você é cheio do Espírito. E que lugar é esse onde a palavra está? Primeiro é dentro de mim. Dentro de mim. De primeiro lugar, a primeira geografia da palavra de Deus em minha vida é dentro de mim. Eu preciso me encher dela para que ela esteja dentro. Qual é o modo com que eu faço isso? Falando, cantando, ensinando e com atitudes, me sujeitando, ok? Vamos abrir, vamos ficar passeando nesses dois textos, Colossenses e Efésios. Colossenses diz o seguinte: habite a palavra de Cristo abundantemente em vossos corações, em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Efésios diz: falando entre vós. Ou seja, qual é o segundo lugar aqui que a palavra de Deus deve estar? Nas minhas conversas. Nas minhas conversas. A forma com que eu falo de Deus, da palavra de Deus, dos outros, da minha família, do meu patrão, na minha conversa, a palavra de Deus precisa estar. Segundo lugar, segunda geografia da minha vida, onde a palavra de Deus precisa estar. Primeiro, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, recebendo, meditando. Segundo lugar, nas minhas conversas. Enquanto eu estou no corpo da igreja, na comunhão da igreja, em casa, na família, as minhas palavras precisam ser o lugar onde a palavra de Deus habita. As minhas conversas. Porque a boca fala no que está cheio o coração. Amém? Primeira geografia, o meu interior. Cheio da palavra, que significa sinonimamente cheio do Espírito. Eu preciso usar os recursos para me encher. Segundo lugar, nas minhas conversas. Ok? Lembra que a gente está lendo dois textos ali, textos irmãos. Estão falando praticamente a mesma coisa. Como que eu faço isso? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais são níveis nos quais a música nos leva à comunhão. Vamos começar a falar dos salmos. O que são os salmos? São as canções de Israel. São as canções escritas e deixadas no Velho Testamento para nosso uso. Ok? O que contém os salmos? Eu fiz uma pequena lista aqui nos salmos quais são os tipos de salmos, o que eles contêm e o que eles expressam. Salmos de lamento, por exemplo. Em tempos de angústia, aquelas orações feitas em tempos de angústia, de guerra. Penitência, pedidos de perdão, contrição em relação ao pecado, gratidão, louvor, entronização do governo de Deus, romagem, peregrinação, é quando o povo de Israel vinha para Jerusalém
para adorar o Senhor, as canções eram entoadas enquanto eles andavam, caminhavam em família para ir ao culto ao Senhor, cânticos de romagem, cânticos reais que falavam do Senhor e do seu ungido, Davi como representante de Deus na terra, que prefigurava Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o Cristo. Os sapienciais que ensinam e falam do caminho da retidão, da sabedoria, da justiça. E os imprecatórios contra os inimigos, né, de guerra, enfim. Agora você imagina isso tudo aqui, gratidão, lamento, falar do ungido, falar do governo de Deus, tudo isso na nossa boca, tudo isso na nossa mente. Salmos, num sentido mais amplo, é a palavra de Deus, é a obra de Deus sendo cantada. Entendeu? O poder de dizer que a vossa boca seja cheia de salmos. Hinos são as coisas atuais, é quando o povo de Deus inspirado fazem hinos hoje. São as canções do Brasil. Ok? Cânticos espirituais são as suas canções. É aquela oração que se transforma em música, que você tem coragem de botar uma melodia para agradecer a Deus pelas suas experiências. Então, salmos são as canções da palavra, são as canções eternizadas da palavra. Hinos são as canções do Brasil, são as canções dos compositores de Deus. Cânticos espirituais são as suas canções. Cantando e salmodiando ao Senhor. Então, onde está a palavra de Deus? Primeiro, no meu coração. Segundo, nas minhas conversas, falando entre nós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Aonde está? Na minha gratidão, no meu louvor, na minha canção. Deus e sua palavra está na minha canção. É o terceiro lugar. Bem? E o quarto lugar? Nas minhas atitudes. Se você pegar em Colossenses, diz assim: se tudo que você fizer, por palavras ou por obras, fazer em nome do Senhor Jesus. Em Efésios, diz: sujeitando-vos uns aos outros. Nas duas coisas, ele está falando de uma atitude. Numa, você vai fazer em nome do Senhor, você vai agir em nome do Senhor, você vai fazer submetido do Senhor. E na segunda, sujeitando, andando em amor, abençoando o seu irmão. Então, o quarto lugar onde a palavra de Deus tem que estar, na geografia da minha vida, na minha atitude. Se a minha mente e meu coração está cheio, eu falo da palavra, eu canto a palavra, eu começo a agir conforme a palavra. Na geografia da minha vida, a palavra de Deus está nesses quatro lugares. Amém? Eu queria finalizar cantando, na verdade cantando a canção, vou deixar para o final. Lendo um texto com vocês em Malaquias 3:13. O Senhor presta atenção em tudo que falamos, tudo que sai do nosso coração, da nossa mente e da nossa boca. Malaquias. As pessoas só lembram de Malaquias para falar do dízimo, né? Malaquias 3:10. Mas Malaquias é um livro curto e riquíssimo. Malaquias 3:13. Vamos lá? As vossas palavras, o Senhor está dizendo, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti, Senhor? Vocês dizem: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, olha isso aqui, falam cada um ao seu companheiro. A gente está falando de conversas, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fala cada um ao seu companheiro e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem. E o Senhor para sempre se lembrará do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve a Deus. Deus atenta e ouve as nossas conversas. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do nosso coração. E normalmente o que sai da nossa boca, que está dentro do nosso coração, vai operar em nossas atitudes.
tanto se há gratidão e louvor ou não, quanto nas nossas atitudes de amor, de sujeição aos irmãos, de cuidado nas nossas atitudes. A geografia da palavra de Deus, nesses textos que a gente leu hoje, estão em 4 lugares. No meu coração, na minha boca, nas minhas conversas, na minha canção, na minha música e na minha atitude. E o Senhor atenta e vê. E para todo aquele que atenta para a palavra do Senhor, em honrá-lo mesmo em tempos de tribulação, no dia da tribulação, o Senhor os poupará e os fará um tesouro particular, porque diante de Deus existe um memorial para essas pessoas que com suas palavras e seu coração temem ao Senhor. Amém? A geografia da palavra de Deus precisa ser todo o nosso ser, toda a nossa alma. Esdras foi um homem que foi um dos agentes da restauração de Israel após o exílio da Babilônia. Esdras 7:10 diz que ele se empenhava em observar a palavra, cumprir a palavra e ensinar a palavra. Primeiro ele aprendia ela, vivia ela e então ensinava ela. Esse é o nosso caminho. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que na geografia da nossa vida a palavra de Deus reine em todas as coisas. Amém? A paz.